Muitas considerações que o tempo é curto, mas nós estamos também, como Neemias, num tempo de reconstrução. Nós estamos num tempo de reforma. Quando nós olhamos para este primeiro capítulo, a oração de Neemias, o livro de Neemias, ele é um livro de memória de um reformador. Memórias de um reformador. Quando entramos nesta narrativa, parece que podemos sentir o cheiro de ruínas fumegantes, das portas queimadas, dos muros destruídos de Jerusalém. Mas a imagem central deste livro senta-se no capítulo 4, e se abrir no capítulo 4, no verso 17, nós encontramos aqui a imagem central do livro, que diz assim, Neemias 4:17: os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que as carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. Cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. E esta é uma imagem de coragem e vigilância na obra do Senhor. E é isso que Deus nos está a chamar a fazer nestes dias difíceis que estamos a viver. Fazer a obra do Senhor, sabendo que não estamos num campo de férias, não estamos num retiro, não estamos numa estância de férias, nós estamos num campo de batalha espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O Senhor nos chama a fazer a obra, mas o Senhor nos chama a vigiar, a lutar. E a nossa arma, nós sabemos que é a oração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então esta imagem do povo em Jerusalém, fazendo a obra do Senhor, numa mão certamente a pá ou a ferramenta com que eles estavam a trabalhar e na outra a espada, simboliza aquilo que a igreja precisa de fazer nestes dias em que estamos a viver. Nós precisamos de fazer a obra, mas ao mesmo tempo nós precisamos de nos defender, não contra aqueles que estão ao nosso redor, humanos, físicos, familiares, amigos, colegas, inimigos, vizinhos, mas contra as hostes espirituais da maldade, em oração. E Neemias tem sido usado muitas vezes e até abusado, principalmente em campanhas de reconstrução de templos, campanhas financeiras, etc. Ou mesmo então como figura de liderança. Mas hoje Deus nos está a falar 5 lições que podemos olhar para o livro de Neemias e podemos encontrar. E eu li o primeiro capítulo porque esta manhã eu partilhei aqui com a igreja e estavam muitos irmãos da manhã. Eu lamento que não conseguimos mobilizar para todos estarem no culto da tarde, mas esta manhã partilhei com os irmãos um dos segredos da oração de Neemias, da oração do reformador. E qual foi o segredo? Neemias confessou o pecado do povo. O segredo da confissão, o poder da confissão. A Bíblia até diz em Tiago que se alguém está doente, ele deve chamar os presbíteros da igreja para orarem, para ungirem com óleo, mas diz também: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. A cura vem mediante a confissão, o assumir da responsabilidade daquilo que nós devíamos ter feito e não fizemos, ou de algo que nós devíamos ter feito mais e não conseguimos fazer, mas de confessar. Mas nós vemos no capítulo 1 de Neemias que ele confessou não apenas o seu pecado, mas ele confessou o pecado do povo da sua nação. Ele confessou o pecado do seu clã, da sua família. Ele disse: a casa do meu pai tem pecado contra ti. Neemias estava num bom emprego, ele era copeiro, ele estava na fortaleza, ele estava no palácio, ele estava no melhor lugar, no lugar do centro das decisões. Ele estava atrás ali do rei, do imperador, e ele conseguia ouvir todos os conselhos que o imperador recebia. Ele conhecia muito bem toda aquela estratégia político-militar de uma potência que dominava todos os povos, incluindo Israel e a Judeia. Mas a verdade é que Neemias, ele entendeu que a razão da miséria que estava em Jerusalém, que a razão do desprezo que estava a acontecer na cidade, a razão das portas terem sido queimadas a fogo e haver fendas nas muralhas, é que o povo tinha pecado contra Deus. E quando há pecado nós não temos prosperidade. Quando há pecado nós temos o inimigo a entrar na nossa vida. Quando há pecado nós abrimos uma porta para o inimigo. Principalmente nós que já somos o povo da promessa, que já somos filhos, que já somos servos. O pecado na nossa vida traz-nos derrota. O pecado da nossa vida é um instrumento do inimigo para nos derrubar. E se na igreja
igreja houver pecado oculto, nós não vamos progredir. Nós não queremos fazer aqui no nosso meio, irmãos, uma performance espiritual ou religiosa. Nós não queremos ter músicos profissionais, que se as senhoras converter, bem-vindos sejam, mas nós não queremos ter aqui profissionais da fé. Nós queremos ter aqui mulheres e homens que estão humilhando-se diariamente diante de Deus e que reconhecem as suas falhas diante de Deus, reconhecem que deviam ir mais longe e às vezes não vão, se deviam consagrar mais e às vezes não se consagram, mas que dependem de Deus. E Neemias ensina-nos então, o primeiro princípio, logo no primeiro capítulo, é o princípio da confissão. Falámos sobre a oração, não vou repetir a pregação da manhã, os irmãos podem ver o vídeo, mas na oração ele diz assim: Senhor, estejam atentos os teus ouvidos, verso 6, os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo que eu faço perante ti dia e de noite. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Nós pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Deus procura quebrantamento na nossa vida para poder agir. Não significa que nós não vamos falhar na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada de fé. Nós vamos muitas vezes tropeçar e cair, mas só temos um caminho, a porta do arrependimento, voltar para trás aquilo que nos derrubou e confessarmos diante de Deus o nosso pecado. Podemos fazê-lo em culto, no nosso quarto secreto. Há pecados, como tenho ensinado ultimamente, que precisam de ser tornados públicos a alguém que nos possa ajudar, porque a Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. Confessamos a Deus, mas confessamos uns aos outros para que haja cura espiritual, cura emocional. A confissão é libertadora. Então, quando olhamos para este livro e vemos o povo de Judá que tinham cometido pecados contra Deus, ele sabia, ele a seguir olha a palavra e diz: tu tinhas dito, Senhor, tu tinhas dito, se nós nos corrompermos, se nós não guardarmos os mandamentos e os estatutos, se nós não fizermos isto, tu disseste que nós seríamos dispersos. Mas graças a Deus que Neemias, ele também acredita num Deus de misericórdia, e no verso 9 ele diz: se vós, ele cita a palavra, a promessa de Deus, se vós vos converterdes do vosso coração, se vós guardardes os meus mandamentos, mesmo que estejam lá no cabo do céu, mesmo que estejam no fim do mundo, a palavra do Senhor diz: eu vos juntarei no lugar que eu tenho escolhido para ali fazer habitar o seu nome. E Deus tem trazido até nós gente desde o cabo do mundo. Deus tem trazido homens e mulheres de todos os pontos, mas nós queremos que aqui neste lugar o nome do Senhor possa habitar e o nome do Senhor seja glorificado, não apenas nas nossas palavras, mas no mover de Deus no nosso meio. A nossa tendência como pecadores é desviar o olhar de nós e condenarmos o próximo. A nossa tendência, às vezes, como cristãos pecadores, sim, eu sei, irmãos, nós ensinamos que somos santos, e temos ensinado isto durante o primeiro ano que tem pastoreado aqui a igreja nos estudos bíblicos. Nós não somos pecadores, nós somos santos, mas somos santos que às vezes pecamos, e cada vez que nós pecamos, para tentar encobrir o nosso pecado, nós olhamos para os outros. É assim, quando os nossos filhos estavam na escola e a nota não era muito boa, eu dizia: mas não foi a pior, há muito piores. E tentam justificar a sua fraqueza com a fraqueza dos outros. E às vezes nós cristãos também tentamos esconder o nosso pecado com as fraquezas do mundo. Dizemos: Senhor, tu sabes que eu sou muito melhor. Mas essa é a oração do fariseu que Jesus criticou. Aquele que dizia: eu não sou como aquele, eu não sou como aquele publicano pecador. Eu jejuo, eu dizimo, eu faço tudo o que a tua lei me diz. Mas o seu coração estava cheio de orgulho, não vendo, como Jesus disse noutra passagem, que era um sepulcro caiado, porque o seu interior estava cheio de coisas que desagradam a Deus. Então Neemias nos ensina a confessarmos os nossos pecados a Deus. E como igreja nós queremos confessar. A nossa tendência é às vezes olharmos, mas sabem, aquilo que nos destrói, o que nos destrói são os nossos próprios pecados. Quando eles são deixados sem controle, eles vão nos destruir rapidamente. Então Neemias ensina-nos que o nosso maior inimigo não está fora dos muros da igreja. O nosso maior inimigo está dentro dos muros da igreja. A nossa maior necessidade é confessar os nossos pecados a Deus e abandoná-los no nome de Jesus. A verdadeira reforma espiritual começa e termina com uma confissão diante de um Deus santo, das nossas misérias, das nossas fraquezas. E essa é a base para que Neemias parte depois para edificar os muros que tinham sido destruídos de Jerusalém.
suplicar, pedir, dizer aos irmãos: irmão, confessa o seu pecado. Eu nunca posso esquecer, uma vez, penso que o pastor Garcino estava comigo nesta saída, à casa dos meus pais, em Reguengos de Monsaraz, onde o meu pai era pastor. E houve uma irmã que estava a falecer, ela estava já no seu leito de morte com câncer terminal, com cancro terminal. E nós fomos visitar aquela irmã. Não sei se foi desta vez que o Garcino foi comigo, mas nós fomos visitar aquela irmã. Éramos alunos do Instituto Bíblico. E nós chegámos lá e orámos por aquela irmã. E eu a certa altura estava a ler Tiago e de repente disse àquela irmã: a irmã não quer confessar alguma coisa, algum pecado que a irmã está a viver ou que viveu e que ainda não confessou, porque a Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis. E ela disse: não Josué, na altura não era pastor, não Josué, eu não tenho nada a confessar. E mais tarde viemos a saber que ela tinha um vício terrível. Ela usava da posição que tinha para desviar coisas para seu proveito próprio. Era uma pessoa que roubava, era uma pessoa que era cleptomaníaca, era alguém que fazia algumas coisas, e mais tarde viemos a saber isso. Mas na altura eu lembro perfeitamente ter sentido por passo do Espírito, porque era alguém que se dizia crente, que estava na igreja, mas que lá no trabalho onde estava desviava coisas para a sua despensa sem pedir autorização. E há muitos crentes que andam a viver uma vida dupla. Eles querem ser santos na igreja, mas vivem de uma forma desonesta e corrompida no mundo. A primeira mensagem clara do apóstolo Pedro é: guardai-vos desta geração corrompida, guardai-vos desta geração perversa. Nós vivemos no mundo, mas não podemos agir como o mundo age. Nós precisamos ser santas e santos, homens e mulheres de Deus, consagrados ao Senhor. Às vezes nós pensamos: mas este pecado é um bocadinho. Nós nas crianças cantamos na escola dominical: pecado, pecadinho, pecadão. Isso não, porque diante de Deus afasta a presença de Deus. Todos os pecados afastam o rosto de Deus para que nos ouça, para que possa ouvir o nosso clamor. Então Neemias precisava muito de que Deus o fizesse prosperar no seu empreendimento. Nós sabemos que esta oração e jejum não foi de 2 ou 3 dias ou de 1 ou 2 horas, mas foram 4 meses de oração e jejum que Neemias esteve a orar e a clamar ao Senhor. E durante este tempo Deus foi ampliando, foi-lhe dando uma visão, foi-lhe dando uma paixão por aquele povo de Jerusalém que estava na miséria, usando a expressão da Nani. Então Deus estava a colocar uma visão no coração de um homem, e um homem com uma visão, uma mulher com uma visão, ninguém pode parar quando a visão vem de Deus. Sabem o que é que mais me apaixonei neste último fim de semana? Eu tive o prazer de ficar na casa do pastor Jó, tive o prazer de andar com ele na carrinha, e nós nos tornámos quase best friends. Claro que eu sou uma geração diferente, mas nos tornámos muito amigos. E uma das coisas que me apaixonou no nosso missionário Jó é que ele é um homem com uma visão para a ilha. Uma das imagens que os irmãos viram ali no cimo do monte, nós subimos ao monte para orar e estávamos lá, por acaso íamos ver a vista, mas de repente eu, assim que cheguei àquele lugar, aquele marco, eu disse assim: Jó, este é o lugar certo para nós orarmos agora. Este é o lugar de nós clamarmos ao Senhor. Desde esta ponta alta, não era o piquinho lá de cima dos 2000 e tal metros, era algo um bocadinho, já acho que era 800 metros de altitude, se não me engano, agora não me recordo. Mas estávamos ali naquele miradouro e nós estivemos a orar. Eu até gravei a oração do servo, uma oração com lágrimas, uma oração com paixão. Um homem e uma mulher com uma paixão por Deus e pela obra do Senhor é imparável. E a única coisa que nos pode parar é os nossos pecados. Os nossos pecados vão bloquear a ação de Deus na nossa vida. Então temos que confessar. E nós pregamos Neemias porque ele ensina-nos a confessar os nossos pecados diante de Deus. E nós pregamos Neemias na igreja para que nós possamos ser este remanescente. Porque mais vale um remanescente incandescente no meio da igreja do que uma maioria da igreja morna e em pecado. Nós queremos começar ou recomeçar às vezes com um trabalho de gente consagrada e santa a Deus. Porque aí o fogo genuíno pega, e quando o fogo genuíno pega, se vai contagiando à sua volta, e até aqueles que estão mancando acabam por fazer veredas direitas para os seus pés, porque o avivamento vem. Quando nós olhamos para Neemias, nós vemos também
que Neemias estava a preparar Jerusalém e o seu povo para ser um povo no meio de umas nações pagãs, no meio de um povo idólatra. Neemias ensina-nos a lutar pelo Evangelho. Para nós, como povo de Deus, nós tentamos lutar pelo Evangelho. Às vezes tentamos fazê-lo da nossa própria força, mas lutar pelo Evangelho da nossa própria força não vai prosperar. Mas na força do Senhor nós vamos prosperar. Então, como povo de Deus, chegamos a ler o capítulo 4 de Neemias, no versículo 20. Eu convidei o pastor Jó, ele vai estar connosco em outubro e ele vai nos fazer uma série de estudos bíblicos sobre Neemias. Não sei se sabem, o filho dele chama-se Neemias por alguma razão. Ele é apaixonado. Nós falamos muito sobre Neemias. Aliás, estas mensagens começaram todas nas nossas conversas ali no Pico. E Neemias 4:20 diz assim: no lugar onde ouvires o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, porque o nosso Deus pelejará por nós. Então, irmãos, nós somos chamados a reunir as hostes de guerrear. Nós somos chamados a reunir o povo no mesmo lugar, porque nós sabemos que a luta não é nossa, a batalha é do Senhor. Mas às vezes é fácil, quando a batalha esquenta, se torna bem quente, nós nos sentamos inativos, porque não conseguimos. A verdade é que nós nunca vamos conseguir na nossa força, mas na força do Senhor. E é isso que eu gosto neste versículo 20. Neemias estava a dizer: é verdade que os nossos inimigos são grandes, mas nós vamos nos juntar para buscar a Deus, e nós vamos ver o nosso Deus, que é o Deus da guerra, mas que é o Deus da vitória, o El Shaddai. Ele vai pelejar por nós, aleluia. E Deus, quando peleja, dá a vitória. É muito interessante que ele diz no verso 23 do capítulo 4: nem eu, nem meus irmãos, nem os meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas à água. Vejam só, eles nem se despiam, porque eles estavam preparados para qualquer momento para a batalha. Deus estava a pelejar por eles. Os trabalhadores envolvidos no projeto fazem turnos duplos, turnos triplos. Eles trabalham. Neemias diz: nós nem sequer iríamos, nem deixámos, escondíamos a água. Neemias oferece-nos uma oportunidade de nós chamarmos a cada um de nós, como povo de Deus, a nos juntarmos, a orarmos ao Senhor e a dizermos: Senhor, peleja por nós, porque Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Nós não queremos agir na nossa força, nem na força da nossa sabedoria, do conhecimento do passado, mas na força de Deus. E Neemias ensina-nos a batalhar pelo Evangelho. Neemias ensina-nos também que liderança envolve sacrifício e exemplo. Uma das coisas que eu estava a dizer aos irmãos ali no Pico, na reunião do ministério, que eu tive a oportunidade de estar com os irmãos, eu disse: irmãos, a nossa igreja acredita na liderança pelo exemplo. Aqui não há lugares de presidentes ou de pastores. E quando chegámos lá, nem me lembro agora o nome da terra onde está lá, Fetais, não é? Quando chegámos aos Fetais, eu estava ali na entrada a brincar com as crianças, a falar com as crianças, a envolver-me com as crianças, e chega um senhor, olha para mim, viu que era uma pessoa estranha e diz assim: como é que você se chama? Eu sou o Josué. Ele: Josué, muito prazer, bem-vindo aqui à casa de oração. Eu: amém, bem-vindo. Ele deu um passo para a frente e logo a seguir veio o pastor e diz: ele é o pastor presidente. Eu: pastor presidente? Nós acreditamos na liderança pelo exemplo, porque Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E nós acreditamos que nós estamos nesta missão de resgate. A liderança, do ponto de vista de Deus, é o contrário do mundo. No mundo o líder está no topo da pirâmide, mas na igreja o líder é o servo de todo, porque Jesus nos serviu sendo obediente até à morte e morte de cruz, e pelo seu sangue comprou para ele homens e mulheres de todas as tribos, línguas e nações. Louvado seja o nome do Senhor. Então Neemias ensina-nos a liderar pelo exemplo e com sacrifício. Neemias misturou-se com o povo. Neemias e a igreja precisa de cooperadores, de líderes que sacrifiquem pelo povo, cooperadores e líderes e pastores que não tirem proveito do povo. Uma das coisas que os irmãos sabem que me abomina é quando alguém quer estar no ministério para proveito próprio.
no ministério nós somos chamados para servir todos, servir a Deus e servir a igreja. E não para ser servidos nem pela igreja, porque o Senhor é o Senhor que toma conta de nós. E uma das coisas que nós vemos em Neemias, ele se misturar, nós não temos tempo de ver tudo. Mas Neemias deixa o seu refúgio confortável de Suzã, fortaleza. Um refúgio de inverno para os reis persas. Ele sai lá daquela fortaleza, do refúgio do inverno dos reis persas, com uma preocupação apaixonada pelo povo de Deus. Ele sai de lá e nem sequer pede grande proteção militar para a sua jornada, porque ele queria que todos pudessem ver que Deus é que queria pelejar com ele e por ele. Louvado seja o nome do Senhor. E ele sai daquela fortaleza de inverno para se misturar com os cidadãos. Mas ele até confronta os cidadãos ricos e influentes de Jerusalém, para eles prestarem contas, porque os ricos e influentes estavam a pisar os pobres e havia um grande desnível naquilo que era o povo de Deus. Não temos tempo para ver tudo isso hoje, mas por compaixão do povo, Neemias diz lá no livro que não exigiu subsídio de alimentação do governador. Pelo contrário, é interessante, nós não temos tempo, mas nós vemos em Neemias 5 o governador a hospedar centenas de pessoas na sua própria casa e a partilhar refeições diárias com os trabalhadores por conta própria. Alguém que tinha uma missão e alguém que estava para dar, para servir e não para ser servido. E é isso que a liderança da igreja, irmãos, é chamada a fazer. Uma liderança sacrificial semelhante à do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neemias também era um homem focado, e nós precisamos de focar, mas focar naquilo que é essencial. A obra é importante, mas o povo precisava de voltar-se para Deus. Então, juntamente com Esdras, Neemias prepara um dia especial, um dia em que seria lido o livro da lei. O povo estava longe dos estatutos, de obedecer aos estatutos da lei de Deus. O povo estava a viver misturado com os costumes daqueles povos pagãos à sua volta, e ele queria então que aquele povo ouvisse a leitura da lei. Nós não temos tempo, mas se nós fôssemos ler este capítulo, irmãos, aquilo que parece ser uma reforma que nós pensamos que é de cimento e tijolo, transforma-se na maior reforma espiritual daquele tempo, porque a palavra de Deus, a pregação genuína da palavra, a leitura da palavra, porque é pela palavra. O povo ao ouvir a palavra diz que começaram a chorar. Eles começaram a chorar em reação à leitura da palavra. Lá no capítulo 8 de Neemias, nós vemos Esdras subir a um púlpito de madeira, e quando ele ia diante da praça, diante da porta das águas, é muito interessante, ouvimos isso, águas, a porta das águas, a água da palavra que traz limpeza. Então Esdras trouxe o livro da lei e começa aquele sacerdote Esdras a ler a lei, e o povo se arrependeu em resultado da pregação da palavra. Irmãos, é isso que nós queremos, que nós possamos reagir à pregação da palavra de Deus. Ao ouvir a palavra, eles começam a chorar, porque são condenados pela própria palavra. É verdade que hoje em dia só se gosta de pregar a parte do amor, mas não dá para haver conversão se nós não sentimos o peso dos nossos pecados, porque Deus é amor, mas Deus é justiça, e a justiça de Deus provoca a ira de Deus sobre toda a humanidade. A ira de Deus está sobre o pecador, mas Jesus Cristo levou a nossa ira e aplicou a nossa ira quando nós aplicamos o sangue de Jesus à nossa vida, e nós somos perdoados, e a ira de Deus é removida para sermos recebidos como filhos adotivos na família de Deus. Mas Deus é um Deus de justiça. Com Deus não se brinca. Os irmãos podem tentar brincar, os irmãos podem vir ao domingo com a vossa melhor roupa, hoje até trouxe uma gravata bonita e tudo, os irmãos podem vir então todos vestidinhos, mas Deus olha para o coração, Deus olha para aquilo que nós fizemos de segunda a sábado. Deus não quer ver o que é que tu fazes ao domingo quando entras na casa de oração. Deus quer ver, porque o domingo tem que ser um resultado daquilo que foi a batalha semanal que nós fizemos, de santidade, de proclamar o reino e acima de tudo demonstrar que somos homens e mulheres, discípulos de Jesus Cristo, comprometidos com Deus Santo, 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 Santo. Então ele leu e explicou a palavra de Deus, Esdras, e vemos um povo que é renovado e é movido à obediência, porque a obediência
precede a bênção. Quando nós obedecemos, nós abrimos a porta para as bênçãos de Deus. Se tu conheces a palavra de Deus e tens andado em pecado, não estranhes a tua vida estar toda baralhada. Não estranhes a tua vida estar num caos. Porque se tu conheces a verdade e voltas as costas à verdade, o inimigo vem sobre ti e chama ainda mais 7 demónios para te atribular. Mas se tu conheces a verdade que liberta e pedes perdão e confessas o teu pecado, Deus é um Deus de segundas e terceiras oportunidades, senão eu não estava aqui hoje. Deus é um Deus que renova as oportunidades sobre a tua vida. Mas crente que vive em pecado não recebe a bênção de Deus. Às vezes até recebe porque há muita gente a orar por ele e Deus responde à oração dos outros. Mas a verdade é que o normal, o lógico é, crente em pecado impede a bênção de Deus sobre a sua vida, porque a bênção vem em resultado da obediência à palavra de Deus. Então Esdras e Neemias sabiam claramente que eles tinham que levar o povo à obediência da palavra, e nós só vamos ver frutos duradouros na igreja quando a palavra de Deus permanecer no centro da vida da igreja e nós obedecermos à palavra a cada dia. Por fim, eu sei que temos nós fracos e doentes, e até muitos que dormem, como diz lá em Coríntios, mas nós temos que ser pacientes com esses. Às vezes a nossa vontade de líderes é dizer, olha, sigam lá o vosso caminho para outra igreja, mas nós sempre vamos ter fracos e doentes e que dormem no nosso meio. Porque Neemias não termina assim com viveram felizes para sempre. Eu não tenho tempo, claro, mas se os irmãos lerem o último capítulo de Neemias, diz que o povo voltou outra vez a pecar. Eles tinham aprendido, eles tinham ouvido a lei, eles tinham se arrependido, mas no final eles voltam outra vez. Parece mesmo aquele versículo da porca lavada que volta ao chiqueiro. E às vezes, irmãos, nós temos crentes no nosso meio, cristãos, que ouvem a palavra, mas entra por um ouvido e sai por outro. Não aplicam a palavra à sua vida é sempre uma vida de confusão. Normalmente são crentes que nos desgastam muito tempo, as nossas energias, sempre a pedir oração. Há pouco tempo veio alguém pedir oração, disse, pastor, faça uma oração por mim, eu estou muito mal. Diga, então o que é que se passa? Ele disse, eu estou desviado dos caminhos do Senhor. Diga, então é normal que esteja mal. Está desviado, é normal que esteja mal. Sim, mas o pastor faça uma oração forte para isto passar e para eu ficar bem. Diga assim, sabe, isto não funciona assim. Eu até posso fazer a oração, mas a palavra de Deus diz que aquele que conhece a vida pecaminosa e continua no pecado, ele impede a bênção de Deus sobre a sua vida. E o irmão precisa de se arrepender, precisa de voltar para as veredas estreitas, aquelas veredas que dão o caminho da vida e o caminho da bênção. Às vezes com sofrimento, mas precisa de fazer veredas estreitas para os seus pés. E às vezes até implica reposição. No caso de Zaqueu foi claro. Estava a ministrar isto aqui na quarta-feira. Zaqueu, ele teve Jesus em casa. Ele reconheceu Jesus como o Messias, por isso quis ver lá da Figueira Brava. Ele viu Jesus dizer, Zaqueu, eu hoje desce que eu vou à tua casa. E quando ele estava na casa, Zaqueu ouviu Jesus falar. Estavam lá os críticos, os religiosos a criticar por Jesus estar com os fariseus e os publicanos, ou com os publicanos e os pecadores. Os críticos sempre os temos connosco. Mas Zaqueu ouviu. E a certa altura ele disse, Senhor, eu vou repor tudo o que eu roubei. Há muita gente que nunca avança no ministério, na vida espiritual, porque não repõe, porque se impede a repor. O irmão até pode esconder, até pode fazer uma grande apologética de defesa, mas a reposição, assim como a confissão, é essencial para abrir as portas do céu. E quando ele diz, isso tem defraudado alguém, ele era um homem corrupto. Ele era um cobrador de impostos corrupto. Ele disse, eu tenho defraudado alguém, a lei diz que deve dar 4 vezes mais, eu vou dar 4 vezes mais. E o que é que Jesus diz depois desta confissão? Hoje veio salvação a esta casa. A salvação veio depois da confissão e do desejo de reposição. Às vezes, irmãos, eu lembro-me quando, numa fase da minha vida cheia de dívidas, a minha esposa trabalhava muito para sustentar os empréstimos que fizemos para pagar as dívidas. Foi um tempo difícil, um tempo de esforço, porque eu tinha dito, eu não vou para o ministério com a minha cara suja, e estava a trabalhar para que Deus pudesse nos dar a graça de conseguir pagar. E Deus fez grandes milagres e grandes maravilhas. Porquê? Porque nós
nos comprometemos a repor. E até demos um passo de fé a certa altura. Eu fui para o Instituto Bíblico, quando ainda estava com uma série de situações pendentes financeiramente. Mas porque demos o passo de fé e porque o Senhor viu a atitude do coração, Ele disse assim: Josué, eu vou tomar conta do resto, obedece só. E estávamos lá, talvez o Gracino se lembre, quando eu recebi um telefonema do meu ex-sócio a dizer: Josué, não vais acreditar, mas o projeto foi aprovado e nós vamos receber todo o dinheiro que devíamos ter recebido e não recebermos. E eu louvei a Deus e saímos para a missão com uma carrinha 0 km comprada com esse dinheiro, porque o Senhor é o Senhor que vela quando nós somos fiéis à palavra, quando nós não tentamos ocultar algumas áreas cinzentas da nossa vida, mas dizemos: Senhor, entra, limpa tudo o que tens que limpar. Nós não queremos ter armários fechados da nossa vida. Senhor, faz a tua vontade. Então Neemias nos ensina a ser pacientes com estes que estão no nosso meio e estão a dormir, porque um dia eles vão acordar, e nós acreditamos nisso. Quando chegar o avivamento, o despertamento, o povo está todo em chamas, até os que dormem, até as brasas já frias e molhadas e difíceis de pegar fogo. Se o fogo for muito, elas vão também arder no nome de Jesus, para a glória do seu santo nome. É isso que nós queremos ver, irmãos. Sempre haverá um segmento do nosso povo que parece estar sempre a desviar-se com frequência. Uns por paixões, por casamentos, por namoros, outros por corrupção financeira ou por situações. Mas a verdade é que aqueles que são santos sempre têm a tendência a desprezar os primeiros, ou aqueles que falham. Então não seja fariseu. Olhe com o olhar de Jesus e ore para que Deus possa verdadeiramente, não ocultando o pecado, mas esperando que Deus, que é um Deus de misericórdia, que possa sarar. E foi isso que aconteceu, irmãos. E terminamos o livro de Neemias com o muro refeito, com as portas novamente no lugar e com o povo preparado para ser luz e sal, porque uma cidade edificada sobre o monte não pode ser ocultada. E eu espero, no nome de Jesus, que a Assembleia de Deus de Lisboa possa ser esta cidade edificada. Eu sei que estamos aqui quase num vale, na calçada de Carris. Não estou a falar geograficamente, mas estou a falar, não estamos numa das 7 colinas, mas estou a falar em termos espirituais. Que a nossa igreja seja conhecida, não por ter os melhores músicos, ainda que Deus os abençoe que eles sejam melhores, não por ter os melhores porteiros, os melhores recepcionistas ou o melhor som, mas que a nossa igreja seja conhecida por um lugar onde Deus se manifesta, porque encontra um povo que busca a face do Senhor e sabe que não dá para buscar a face do Senhor sem fazer uma lavagem primeiro, antes de entrar no Santo dos Santos. Então nesta tarde o meu desejo é que nós agora fiquemos de pé e olhemos para dentro de nós e à luz da palavra de Deus possamos pedir ao Senhor: sonda-me, ó Deus, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau, ajuda-me, Senhor, a não ser uma pessoa que defende a sua causa, mas ser alguém que defende a tua causa, alguém que defende a tua palavra e a santidade da tua palavra. Eu acredito no nome de Jesus que estes são tempos de mudança. E alguns de nós vamos fazer parte disso. E outros se calhar vão dar ouvidos. E que o Senhor nos livre de alguns de nós ser um Sambalate. Ou algum daqueles que se levantaram dizer: desce dessa obra que estás a fazer. Mas nós não podemos descer porque estamos a fazer uma grande obra. Não para nós, mas para a glória do Senhor Jesus Cristo. E a glória de Deus seja manifesta no nosso meio. Então vamos aprender com Neemias a confessar os nossos pecados diante de Deus, a proclamarmos o santo Evangelho, a vivermos uma vida de sacrifício, de exemplo, de dedicação, liderando pelo exemplo, focando na palavra que é o essencial. E mesmo os fracos, acreditando que Deus ainda pode transformar as suas vidas. Meus amados irmãos, nós temos um grande legado, uma grande herança como Igreja Assembleia de Deus de Lisboa. Cada vez que eu olho para aquelas fotografias, pastor Diniz trouxe umas caixas com fotografias velhas e eu estava a abrir aqueles envelopes com aquelas fotografias e estava a ver de facto momentos de homens e mulheres que se dedicaram ao Senhor e que fizeram história. Mas o Deus de ontem é o Deus de hoje. Nós não queremos viver apenas da memória do passado.
Nós olhamos para o passado com muita gratidão, olhamos para um presente com uma grande intercessão e olhamos para o futuro com muita esperança. A glória de Deus vai se manifestar.